Meus irmãos, eu quero convidá-los a abrirem comigo suas Bíblias no Salmo 119. Nós vamos dar continuidade à nossa série de sermões. Nós vamos ler do verso 49 ao verso 56. De fato, a nossa prédica se deterá no verso 56, onde nós concluiremos mais uma sessão deste salmo. São 22 sessões, de 8 versículos cada, um todo de 176 versículos. Então, nós chegamos agora ao final de mais uma delas, no verso número 56. Mas vamos ler a partir do verso 49 para contextualizarmos a nossa exposição de hoje. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Os soberbos zombam continuamente de mim, todavia não me afasto da tua lei. Lembro-me dos teus juízos de outrora e me conforto, ó Senhor. De mim se apoderou a indignação por causa dos pecadores que abandonaram a tua lei. Os teus decretos são motivo dos meus cânticos na casa da minha peregrinação. Lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite e observo a tua lei. Tem-se dado assim comigo, porque guardo os teus preceitos. Amém. Vamos orar. Pai Celeste, nós estamos aqui porque o Senhor é o nosso Deus. Nós estamos aqui porque Jesus Cristo é o nosso Salvador. Nós estamos aqui porque o Santo Espírito, nosso Consolador, nos constrange a estarmos reunidos para te adorar, para a tua glória e teu louvor. Louvado seja o Senhor pela igreja, louvado seja o Senhor por nossos lares, louvado seja o Senhor por tudo que o Senhor nos tem feito passar, aprender, crescer na tua presença. Abençoa-nos e ajuda-nos, ó Pai, apesar de nós, como pecadores, a prosseguirmos, que as tuas misericórdias possam ser abundantes sobre nossas vidas, porque nós precisamos de ti, e sem ti nada nós podemos fazer. Haja consolo em nosso coração, haja paz, haja confiança em ti, e que possamos enfrentar as tentações, as tribulações, as lutas deste mundo, com confiança de que o Senhor é o nosso Deus e que nunca nos desamparará. Fortalece a tua igreja, aqui em Parquelândia e em todo lugar, Senhor, que invoca o teu nome em sinceridade. E que a esperança bendita da manifestação do Senhor esteja sempre acesa e vibrante em nossos corações. Ajuda-nos a termos os nossos olhos fitos em ti, autor e consumador da nossa fé, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, qual a análise que o salmista faz da sua vida, não é? Qual a análise que ele faz aqui no final desta perícope, desta sessão? Porque o que nós podemos observar é que ele faz exatamente isso. Ele diz no verso 56, observe, tem-se dado assim comigo, ele diz. Tem-se dado assim como. O que é que ele percebe na vida dele? E de forma conclusiva, ele chega aqui diante de nós apresentando que a vida dele tem sido dessa forma como. Que conclusão ele chega na sua relação com a palavra de Deus. Olhando em retrospecto, ele pode constatar o agir de Deus em sua vida. Não é? Ou seja, o que ele faz é olhar para trás. O salmista olha para trás, olha para a sua vida, olha para os seus caminhos e observa que ela está sendo pautada de fato pela palavra de Deus. E é isso que nós iremos aprender com ele aqui essa manhã. Então ele afirma, tem-se dado assim comigo porque guardo os teus preceitos. Então o que ele observa é o seu caminhar com Deus. É muito salutar o crente considerar o seu caminho diante das promessas de Deus. É muito salutar o crente observar as veredas que ele tem trilhado. O salmista considera muitas coisas aqui na dinâmica da vida com Deus e ele constata que ele vive essa realidade para a glória do Senhor. Ou seja, os versos anteriores, nós vamos já observar com mais detalhe,
ele fala muitas coisas que envolvem a dinâmica da vida com Deus. E ele diz, minha vida é assim. Tem se dado assim comigo. A minha vida está, de fato, alinhada com o que eu estou aqui considerando. Né? Ele destaca isso é muito bom. Ou seja, tudo o que a palavra revela da dinâmica de uma alma com Deus, ele diz, eu posso observar em meu viver. Que coisa impressionante isso, né? Às vezes nós, claro, devemos ter sempre uma atitude de humildade, e nós nunca vamos afirmar assim, minha vida está totalmente plena, perfeita, correta. Paulo, escrevendo aos Filipenses, veja, abra comigo, ele diz algo parecido. Ele diz aqui em Filipenses, abra comigo a escritura, no verso, capítulo 3, escrevendo à igreja de Filipos, ele diz assim, no verso número 12, ele fala assim, não que eu tenha já alcançado, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para os que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Perceba que ele está dizendo que ele está buscando a perfeição. Ele não tem a perfeição. De fato, do lado de cada eternidade, ninguém tem a perfeição. Mas veja o que ele fala no verso 15. Todos, pois, que somos perfeitos. O que é isso, Paulo? Você acabou de dizer que não alcançou e afirma que é perfeito, porque ele pode observar, claro, aquilo que ele é posicionalmente em Cristo, e aquilo como fruto da vida cristã que ele pode constatar que ele de fato é uma nova criatura. Todos nós que somos perfeitos, ele diz, tenhamos este sentimento. Ou seja, de sabermos que estamos em Cristo, somos nova criatura, podemos avaliar nossa vida, avaliar nossos caminhos e dizermos, nós somos servos de Deus. Claro, temos muito ainda que melhorar, temos muito ainda que crescer, mas ao considerar os meus caminhos, eu posso dizer, tem se dado assim comigo. Ou seja, minha vida, de fato, foi mudada de uma vez por todas, pelo poder do Evangelho, para a glória de Deus. O caminho com Deus, irmãos, é o mesmo para todos os santos. Por isso nós podemos ler o Salmo 119 e observar aqui o salmista dizer, tem se dado assim comigo, e nós também como crentes, com humildade, devemos dizer, realmente minha vida também é assim. Eu tenho observado isso. Lembra que o Senhor fala que o trabalhador deve ser o primeiro a experimentar os frutos do seu próprio labor. Ou seja, você come primeiramente o fruto que você produz como crente. E você sabe se você é crente ou não. Pelo seu falar, pelo seu pensar, pelas suas metas, pelas suas prioridades, pela maneira como você vive para a glória do Senhor. O caminho é um só. O mestre mesmo, o Senhor Jesus, né, Pedro nos ensina isso, ele designou o caminho. Veja, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, veja o que o apóstolo Pedro diz. 1 Pedro 2, verso número 21. Olha o que está escrito. Primeira epístola de Pedro, ele diz no verso 21 do capítulo 2, porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Ou seja, o caminho é um só. E eu posso olhar para os caminhos que eu tenho trilhado e observar se eles estão de acordo com o caminho. O caminho que é o próprio Cristo, João 14,6, que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É por isso que nós podemos ler o Peregrino de John Bunyan, naquela alegoria belíssima da vida cristã, e dizermos, meu Deus, é assim mesmo. É dessa forma, tem se dado assim comigo. Tem acontecido a mesma coisa comigo. Volta para o Salmo 119, e numa breve recapitulação, veja, assim se dá, em suma, com todos os fiéis. Veja a partir do versículo 49, o apegar-se às promessas. Veja no versículo 50, o consolo e a vivificação em meio à angústia. Veja o versículo 51, o ser perseguido por causa da verdade. Veja o versículo 52, o conforto, mais uma vez, na palavra de Deus. Veja o versículo 53, a indignação em um mundo que despreza a palavra de Deus. Veja o versículo 54, a alegria na peregrinação. Veja o versículo 55, o deitar e o levantar, considerando a palavra de Deus. Eu pergunto, é assim que tem se dado com você?
É isso. Ele chega à conclusão, tem se dado assim comigo. Eu me apego às promessas de Deus, eu sofro perseguição, eu me alegro no caminho, eu deito e acordo pensando nele, eu tenho consolo na angústia. A dinâmica da vida cristã é isso. A dinâmica da vida com Deus. E é importante que, como crentes, nós façamos também esse exercício. É assim que eu tenho vivido, é assim que tem se dado comigo, ao considerar os seus caminhos. Eles são aqui encontrados. Apenas nessa sessão aqui mesmo. Claro que ela não é toda abrangente da vida cristã, mas envolve pontos que são cruciais. Faça essa análise dos seus caminhos. Isso é determinante para a sua saúde e para a sua eternidade. Os irmãos entendem? Ou seja, você tem que parar, você tem que olhar e ver por onde tem andado. O salmista vem considerando várias verdades. Ele para, olha para trás e diz, meus caminhos têm se dado de fato dessa maneira. Em segundo lugar, eu quero que os irmãos observem outro ponto aqui. Ele diz, tem se dado, verso 56, assim comigo. É importante considerar os caminhos, mas também é muito importante considerar o coração. É muito importante isso. O autoexame é uma prática cristã praticada por todos os cristãos criteriosos. Todo crente fiel, verdadeiro, ele sempre está em autoanálise. Ele sempre está observando se a sua vida está bem, se ela está melhor, se ela está pior. É bem verdade que nós temos que ter cuidado aqui com os extremos, não é? Alguns até mesmo censuram alguns santos do passado, alguns puritanos, porque alguns eram muito meticulosos, chegavam até mesmo a ter uma espiritualidade mórbida, sabe? Uma coisa muito pesarosa. Porque quando a gente olha para o nosso coração, o que é que nós vamos encontrar? Mateus 15, 19. Do coração procedem o quê? Toda sorte de maus desígnios. Mas, claro, o fiel se examina e olha se abraça esses desígnios ou se sofre com eles, esses maus desígnios. Então, ele rechaça aquilo que é contrário à palavra de Deus. Isso não devemos ir para esse extremo. Mas há também daqueles que nunca param para considerar o estado de suas almas. Já viu aquela questão, está tão corrida a minha vida que eu não consigo ler a Bíblia. Está tão corrida a minha vida que eu não consigo orar. Está tão corrida a minha vida que eu estou conseguindo ir para a igreja assim, só mesmo aquele momentinho rápido, ou uma vez no mês. São extremos. Existem aqueles que ficam muito mal, né? Ficam muito maus porque não conseguem olhar para Cristo quando consideram seus pecados. Mas há daqueles também que não consideram nada. Então nós temos que encontrar o equilíbrio aqui. O apóstolo Paulo recomendou com veemência o autoexame. 1 Coríntios 11, hoje à noite nós teremos ceia, né? E o texto da ceia nos diz isso, né? Texto clássico utilizado para a ministração da ceia do Senhor. 1 Coríntios 11, verso número 28. Paulo diz, examine, pois, o seu irmão. É isso que está escrito? O que é que está escrito? Examine-se, pois, o homem a quem? A si mesmo. Não é isso? Então, às vezes até a pessoa diz, fulano tomou ceia, a pessoa tomar ceia. Não, irmão, isso aí o pão e o vinho passam. Isso é a relação de Deus com Cristo. Aliás, do cristão com Cristo. Do cristão com Deus. Eu não tenho que, né? Existem alguns ajuntamentos, não sei, que é deixado um olheiro na igreja, né? Os irmãos sabiam disso? Para ver quem não tomou a ceia. Para depois, fulano não tomou a ceia. Tem alguma coisa errada aí. Não é isso, é examinar-se cada um a si mesmo. 2 Coríntios 13, Paulo tinha muita dificuldade com a igreja de Corinto, questionava muito ela, a igreja, o seu apostolado, e muitas vezes Paulo repreende duramente a igreja de Corinto. E ele chega no final dessa segunda epístola a dizer, eu vou aí, e parafraseando aqui, né, com toda a reverência, eu vou dessa vez com força, né? Vocês têm que mudar a vida de vocês, vocês têm que ter cuidado, vocês têm que observar o coração de vocês. E Paulo diz em 2 Coríntios 13, 5, examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé.
Examinai-vos a vós mesmos. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se é que já não estáis reprovados. Palavra de Deus, veja a Escritura, toda ela é destinada ao autoexame. Porque quando você lê a Bíblia, já dizia Jonathan Edwards, você tem que ler ela contra você. Você tem que olhar para você. Porque a Escritura, ela naturalmente, é da sua natureza nos confrontar. Eu vou citar o texto, nós vamos ver aqui um de Hebreus. Mas Paulo diz, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o quê? Para repreensão. Um crente diante da Bíblia sempre será repreendido. Até quando tem o seu louvor, ele diz, não te soberbece. Não é? Cuidado. A Escritura sempre trará a repreensão. Por quê? Porque nós somos pecadores. É da natureza da Escritura sondar o nosso ser. Hebreus capítulo 4, os irmãos conhecem o texto, o autor sagrado vai dizer, né? Em outro texto que destaca a natureza divina da palavra. Hebreus 4, 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então a Bíblia trabalha com o meu coração da maneira que eu não sei trabalhar, e da maneira que eu não consigo e não posso trabalhar. Não é o que você pensa que está correto, é o que está escrito que está correto. Não é o que eu sinto, é o que Deus fala na sua palavra. Não é o meu entendimento. É por isso que tudo e todos devem estar sob o crivo da Escritura. Versículo 13, ele diz, não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Irmãos, muitas são as artimanhas do diabo para que você negligencie o autoexame. Muitas são. Seu próprio coração tentará lhe enganar muitas vezes. O mundo lhe intoxica cada dia com parâmetros falsos. Por essa razão, nós temos que correr para a luz. Por essa razão, corra para a luz. Tome, parafraseando aqui 2 puritanos, tome o seu Isaque, deite ele no altar, esteja pronto a imolá-lo, mesmo que seja a coisa mais preciosa para você. Se Deus disser, mate, você mata. Ou parafraseando outro puritano, vá em todas as moitas do seu coração, bata nelas, até que Adão seja manifesto para a glória de Deus. Mas não sossegue com os seus sentimentos. Não sossegue com os seus achismos. Não sossegue com os parâmetros do mundo. Que a luz da palavra, de fato, possa sondar o seu coração. Você já provou o seu fruto? A sua vida seria uma representação real da fé cristã? Uma vez eu vi alguém dizer isso, uma maneira assim, se chegasse aqui, não existe, não estou dizendo que existe não, viu? Vida em outro planeta não. Mas chegasse aqui um extraterrestre e disse assim, eu quero conhecer um cristão. Alguém poderia lançar a mão de você e apresentar, aqui está, um exemplar do cristianismo. Ocupe-se com você. Ouça do Senhor o louvor por um coração não perfeito, porque nunca nós teremos aqui. Mas o louvor do Senhor por um coração veraz, ou seja, verdadeiro e contrito, ante a percepção de seus pecados. Então o salmista diz, volta para o Salmo 119, tem se dado assim comigo. Isso é muito maravilhoso. Lembra que ele falou de zombadores da palavra, ele falou do que ele sofria perseguição, mas ele não se detém nisso, ele se detém no coração dele. Ele se detém nos seus pecados. Por fim, ele diz, tem se dado assim comigo, porque guardo os teus preceitos. Então, ele considera os caminhos, ele considera o coração,
E a obediência à palavra vai ser o crivo autêntico da verdadeira espiritualidade. Ele diz, porque guardo, ou seja, porque obedeço os teus preceitos. Sempre, irmãos, o salmista vai fazer esse movimento. Ou seja, o salmo é um salmo que exalta, né, a excelência da palavra de Deus. Então ele vai voltar para a palavra e para uma relação autêntica e transformadora com a mesma. Sempre o salmista vai... É por isso que esse salmo é muito maravilhoso, ele é muito abrangente. Porque ele vai tocar praticamente em todas as áreas da nossa vida, né? Vai tocar em tudo, na relação com os mais velhos, relação com os mais novos, eu moço diante da palavra, eu mais velho, problemas, angústias, perseguição, tudo. Por isso a extensão desse salmo, porque a Bíblia ela é totalizadora da nossa existência. Palavra de Deus. Jamais nós devemos considerar a nossa vida à luz dos parâmetros humanos. Asaf, quando assim considerou, quase se desviou, não é? Salmo 73, olha o que ele diz, né? São duas declarações interessantes aqui, né? A primeira aqui, claro, é a conclusiva. Asaf começa com o final do filme. Depois ele mostra o que aconteceu até ele chegar nessa conclusão. Então ele diz, com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Amém. Isso é um fato. Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, verso 2, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Então, Asaf, ele quase se desvia. E ele chegou, ele vai descrever aqui, ele vai confessar o pecado dele. Porque ele deixou de olhar para o crivo da palavra, para a sua obediência. Ele começou a pensar, obedecer a Deus é em vão. Não adianta. Mas o salmista diz, tem se dado assim comigo porque eu tenho guardado os teus preceitos. O mestre conta uma parábola, nosso Senhor, Jesus Cristo, em que um homem entendeu estar bem pela prosperidade dos seus negócios. Não é que Deus não abençoe nossa vida financeiramente. Deus pode fazer assim? Pode. Alguns ele faz, outros ele não faz. Mas aquele homem considerou o seu bem-estar pelo seu bolso. E Jesus o resumiu como louco. Era vamos dizer assim, uma mentalidade judaica muito forte. Tanto que quando Jesus conta a parábola de que o rico vai para o Hades, era um absurdo isso. E o pobre para o céu. Porque ser rico era ser abençoado. Não quer dizer que Deus não abençoe. Mas nós muitas vezes entendemos que Deus está conosco por aquilo que vem até nós, materialmente, e não consideramos, de fato, como estão os nossos passos, como está o nosso coração. Até mesmo nós, na igreja, muitas vezes, aferimos, né, nossa condição pela quantidade de coisas que fazemos ou desempenhamos no âmbito eclesiástico. Claro que isso é bom estar com os irmãos, é bom se Deus o chamou para desempenhar algum papel, ou seja, algum serviço aos santos, no serviço, ou seja, no culto. Porém, a obediência à palavra nas coisas comuns da vida é que é o extraordinário. Para mim, a coisa mais difícil tem sido no dia a dia ser humano. Ser humano. Essa semana eu tive que ir na área ali de humanas, ali no UFC. A Lídia foi começar um curso lá. Eu fiz curso também lá na UFC, certo tempo. E o negócio estava complicado. Do meu tempo para cá. Do meu tempo. E aí eu fui com ela e tudo, deixei ela na sala, a gente conversou pelo WhatsApp, aí eu disse, um negócio aqui é difícil, né? Falei para ela pelo WhatsApp. Aí ela respondeu para mim, pai, a realidade das humanas. Eu disse, o problema é ser humano nas humanas, né? Porque o humano perfeito é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, viver, irmãos, olha a beleza. Irmãos, guardemos isso. Por isso que o Espírito sempre bate nessa tecla. Jesus serviu pregando por quantos anos? Me digam aí, os irmãos, enquanto eu tomo uma águazinha. Três anos, né? Quanto tempo Cristo ficou vivendo a vida comum? 30. 30 para 3. 30 para 3.
E digo mais uma coisa, viu? A intensidade do ministério se dá, tanto que os evangelhos se detêm, mas ali, vamos dizer, claro, fez muitas coisas, João fala, não estou questionando isso, mas veja que os evangelhos se detêm praticamente, de forma mais intensa, na última semana da vida de Cristo. Por quê? Porque o extraordinário é o comum. Quando o salmista fala, eu obedeço os teus preceitos, ele não diz aqui nada referente a obras vistas por outros homens. Ele diz que obedece à palavra de Deus. As boas obras, irmãos, Paulo fala em Efésios 2:10, são preparadas de antemão para que nós andemos nelas. E isso ele fala atrelado com a nova vida que temos em Cristo, estamos nele, assentado nas regiões celestiais. Nós tivemos aqui um aulão, na confissão de fé, sobre as boas obras. E tentamos desconstruir essa imagem ativista, ou de achar que alguém realmente está fazendo a obra de Deus, porque tem destaque. Destaque é fazer um arroz para a glória de Deus. Destaque é ser fiel no seu horário de trabalho para Deus. Destaque é ser bom marido, boa esposa, é ser bom pai, boa mãe, bons filhos, não provocar os filhos à ira, ser um bom funcionário, ser um bom patrão, isso é extraordinário. Então, quando o salmista fala, eu tenho se dado assim comigo, observe, ele está falando da vida, ele vai caminhando, vai vivendo. E ele diz, tem se dado assim comigo, ou seja, eu guardo os teus preceitos, eu obedeço a tua palavra. Na epístola mesmo aos Efésios, mostrei isso já para os irmãos, quando Paulo termina ali, praticamente capítulo 5, aliás, aquela parte em que ele fala, enchei-vos do Espírito, na sequência ele vem marido, esposa, pais, filhos, senhores e servos. Ele não fala nada de espetacular. Nós precisamos voltar ao básico e viver o básico no poder de Deus. É isso que nós precisamos. Ame seu cônjuge. Ame seus filhos. Não se conduza em animosidade. Seja um bom funcionário. Seja um bom patrão. Seja um crente que alegra a sua igreja. Não seja um peso ou estorvo à congregação. Isso é ser filho da obediência. Irmãos, ser visto por Deus é passar desapercebido por 30 anos. Aí o Senhor diz, vamos agora, meu filho, fazer a obra que eu lhe chamei para fazer. Eliseu passava na frente da casa daquela mulher, e ela dizia assim, ele só passava. E ela dizia, eu vejo que esse homem é um homem de Deus. Vamos fazer aqui um gabinetezinho para ele, um pódizinho aqui para ele descansar, uma mesa, uma cama. O que ela viu de extraordinário em Eliseu? Tem se dado assim comigo, o salmista diz, porque guardo os teus preceitos. Faça um retrospecto da sua vida. Estamos chegando no final de ano, É sempre bom, isso não é ruim, não. Olhe para trás. Quais caminhos você tem trilhado? Examine-se a si mesmo. O que você encontra? É a sua vida caracterizada pela obediência? Os que estão sob luz sempre consideram, primeiramente, o seu próprio coração. Deus nos ajude a termos esse retrospecto, analisarmos nossos caminhos, sondarmos nosso coração e observarmos a glória do comum em nossas vidas. Amém, irmãos? Pai, nós agradecemos ao Senhor por Tua palavra. Te pedimos que o Senhor nos ajude a vivermos para Ti. Sabemos, ó Deus, que mesmo numa análise nós nunca seremos perfeitos, mas sabemos que em cada momento aprenderemos mais, cresceremos mais, porque a vida do cristão é de glória em glória. Abençoa a Tua igreja.
Abençoa nossos caminhos, abençoa nossos corações para que sejam sondados à luz da Tua palavra e que possamos obedecer aos Teus preceitos. Em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda. Amém.